Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. O capítulo 4 que temos aqui, irmãos, nós vamos introduzir hoje. Este é o último capítulo desta carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. E este último capítulo aqui, nós começaremos a partir de hoje, passaremos algumas semanas meditando nessa porção. Eu estava falando, o capítulo 4, verso 1, é a conclusão no que diz respeito aos conselhos que Paulo entregou aos seus irmãos, aos cristãos da igreja em Filipos, no último parágrafo que nós analisamos. A gente sabe que este versículo aqui é uma conclusão do parágrafo anterior, porque Paulo utiliza aqui, logo no início do verso, hoje só ficaremos neste verso primeiro. Logo no início do verso, ele usou uma conjunção grega, e é uma conjunção conclusiva. É um conectivo que os tradutores aqui, da versão que temos em mãos e que acabamos de ler, traduziram esse conectivo de conclusão, essa conjunção, na expressão portanto. Então, quando a gente olha aí essa primeira palavrinha, ela é um conectivo grego, é a conjunção soster. Então, hoster, na verdade, hoster. Ela é uma conclusão, uma conjunção que leva os leitores a uma conclusão que Paulo está querendo dirigi-los. Então, esse, portanto, pode ser muito bem lido por nós como assim, ou por consequente, de modo que, tudo isso é a ideia de conclusão. Como eu disse, buscando levar os seus leitores à conclusão de tudo que ele havia construído anteriormente. No capítulo 3, os versos 17 ao verso 21. E o que ele falou nesse extrato do capítulo 3, verso 17 ao verso 21? Este, portanto, aqui, o conectivo nos liga ao que ele falou anteriormente e, obviamente, agora, para entregar aos leitores uma conclusão. Vocês lembram? O primeiro conselho, o conselho de que nós devemos viver e seguir os bons exemplos, imitando o bom testemunho de homens de Deus, de servos do Senhor Jesus Cristo. E na ocasião que Paulo estava dando esta exortação, este conselho, ele estava dizendo que ele mesmo estava já seguindo o conselho, ou estava imitando, na verdade, alguém. Então ele se colocou como um modelo exemplar, porque ele já seguia alguém, ele já imitava alguém, e seria esta pessoa maravilhosa, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. E ele estava exortando naquele conselho que, comitantemente, os irmãos seguissem juntamente com ele e imitassem Jesus Cristo, e o imitassem assim como ele imita Jesus Cristo. O segundo conselho que nós vimos no parágrafo anterior é o conselho de identificar os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo incentivou os seus irmãos, vocês devem lembrar bem, e eles deveriam buscar encontrar no meio deles aqueles que viviam de forma hipócrita, adeptos de uma falsa religião, os que buscavam a salvação não na graça de Cristo, mas por meio de comportamentos legalistas, moralistas, ritualísticos,
ou como faziam aqueles que eram identificados como os religiosos do judaísmo. E não somente isso, eu apliquei também que a ideia de Paulo era que os seus irmãos percebessem aqueles que também transitavam, frequentavam a igreja, mas que não passavam de crentes nominais. Eram pessoas que viviam uma vida libertina, pessoas que muitas vezes reproduziam as mesmas práticas pagãs de uma vida pregressa ao evangelho e completamente distoante à fé que eles diziam confessar. Eles deveriam identificar essas pessoas. E uma vez que identificasse essas pessoas transitando entre eles, que obviamente deveria ser feito, era corrigi-los, repreendê-los. E se eles comprovassem arrependimento genuíno, então continuariam no meio dos seus irmãos. Mas uma vez que não provassem arrependimento verdadeiro, nem mudança de hábitos, pensamentos, ou aquilo que eles procuravam ensinar, que era erroneamente, então eles deveriam ser expulsos do meio dos nossos irmãos, do meio da igreja, porque infelizmente, Paulo lamentava a triste realidade de que essas pessoas não passavam de inimigos da cruz de Cristo. E como é ruim alguém assim no meio de uma igreja que trazem tantos problemas e tantas desordens espirituais e desconforto no meio de uma comunidade da fé. O terceiro conselho que este conectivo nos faz lembrar é a exortação quanto o aguardar a pátria celeste, aguardar a pátria celestial e a glorificação futura. Foi este o conselho onde tudo se fundamenta ao que ele já havia dito. Nós deveríamos, ou aqueles irmãos, deveriam estar unânimes como cidadãos dos céus, que são aguardando a nossa cidade celestial, bem como o dia em que o Senhor haverá de retornar, bem como o dia em que o Senhor haverá de transformar os nossos corpos mortais à semelhança do seu corpo maravilhoso, o corpo do nosso soberano Redentor. O dia em quando o que possuímos, que é mortal, se revestirá da imortalidade, ou o que possuímos, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade e alcançaremos, enfim, a plenitude da perfeita varonilidade de Cristo, quando possuirmos o corpo, a semelhança do corpo do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós devemos aguardar esse dia com muita fé e com muita expectativa. Amém. E assim como ele começou este parágrafo, irmãos, que eu já disse a vocês, verso 17 ao verso 21, ele começou de uma maneira muito, aquele parágrafo, de uma maneira muito afetuosa e muito humilde. A gente também percebe neste primeiro verso do capítulo 4, que é esta conclusão maravilhosa, a gente encontra aqui afetuosidade também, a gente encontra aqui humildade novamente. No início do versículo aqui, do capítulo 4, ele comunica essa ideia, e nós identificamos isso aqui logo na sequência. Eu falei que há esse conectivo, portanto, mas logo na sequência, se vocês colocarem os olhinhos aí, vocês perceberão que na sequência da sentença da primeira parte, a gente vê novamente esses sentimentos aí de valor maravilhosos, como eu havia dito, que Paulo está transmitindo novamente. Então vamos ler novamente essa primeira parte do verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Então, com relação à humildade que ele traz novamente aqui nestas palavras, os irmãos já sabem ou devem lembrar que o que nos conecta a essa ideia e a este sentimento de humildade está na expressão aqui adelphoi, ou irmãos.
Adelphoi é no plural, para o plural grego para a expressão aqui irmãos. Mais uma vez, Paulo quer destacar esta realidade que ele tem entre os santos de Cristo. Somos irmãos, somos todos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, amados, pela fé que possuímos no Senhor Jesus Cristo. Não há distinção entre nós. Quando Paulo fala isso e fala irmão ou irmãos, ele está colocando todos em um mesmo lugar. Há um nivelamento aqui nessa palavra. Todos nós estamos nivelados. O Evangelho nos nivela nesse sentido. Então não há rico nem pobre, não há branco ou negro, não há raça, não há grego, não há judeu, não há gentio. Todos que creem em Jesus são irmãos, são filhos de Deus. O que nos une e o que nos faz irmãos é esta graça salvadora que nós desfrutamos mediante a fé do nosso Senhor Jesus. Nós só podemos dizer que somos irmãos porque possuímos esta fé. E isso é muito significativo, meus irmãos. Isso é muito valioso para nós, valioso de sempre ser lembrado, como Paulo mais uma vez usa essa expressão irmãos, e eu não me canso também de abrir aqui o entendimento desse conceito para nós. Porque Paulo tinha essa atenção para que os seus irmãos, os seus leitores, não perdessem de vista aquilo que eles são. E nós precisamos nos lembrar sempre disso, para que nós também não percamos de vista o que de fato nós somos e como nós devemos nos considerar irmãos. Nós nos cumprimentamos como irmãos. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas nós também nos cumprimentamos. Nós nos cumprimentamos como irmãos. Nós somos salvos, fomos salvos pelo mesmo sacrifício. Nós iremos morar no mesmo lugar, no mesmo céu. Nós estaremos juntos e nos pareceremos iguais, porque nos pareceremos com Cristo. Não haverá aqui ninguém mais parecido com Cristo ou menos parecido com Cristo na maturidade que aguardamos alcançar no futuro. Todos nós teremos a imagem nítida, fiel e perfeita de Jesus Cristo. Sei que enquanto vivemos aqui, a gente ainda tem isso muito distorcido e a gente luta muito por essas coisas, mas nós não podemos esquecer que somos, quem somos, o que Cristo nos fez. Nesse sentido, então, não há distinção entre nós. Não deve existir aqui entre nós nenhum sentimento de superioridade. Eu não posso olhar para um irmão aqui e me achar superior ao outro irmão. Eu não posso achar que sou mais porque me visto melhor, porque tenho um calçado assim, porque eu tenho uma veste deste tipo, desta marca. Essas coisas não podem nos distinguir. Eu não posso, entre nós aqui, nós não podemos ter sentimento de superioridade, como também não deve existir aqui entre nós nenhum sentimento de predileção ou de inferioridade. Não há superioridade, não há inferioridade. Todos somos um em Cristo Jesus. Somos irmãos. Mas é uma dificuldade que o meio evangélico, o meio cristão tem ainda de lidar com estas coisas. E porque somos irmãos, nós devemos permanecer unidos nessa fraternidade. Lembrar disso, irmãos. Sempre recordar essa verdade. Assim como Paulo se sentia, mesmo enquanto ele estivesse longe dos seus irmãos, mesmo quando ele estava longe e privado da presença física dos seus irmãos, ele ainda carregava consigo, ele não se esqueceu quem eles eram. Seus irmãos, ele carregava isso com muita humildade. E sobre esse sentimento, ele tinha e estendia a todos. Todos os filipenses cristãos, Paulo os consideravam como irmão, como um irmão seu.
Então, a Macedônia, quantos irmãos estivessem ali compondo a igreja de Filipos, era para Paulo um irmão na fé, filho de Deus. E o apóstolo Paulo chama esses irmãos, estes seus irmãos, de amados. Portanto, meus irmãos amados. É um verbo grego que vem da expressão ágape. Essa expressão mostra aqui a afetuosidade. Se irmãos mostra essa humildade, onde todos estão nivelados e que nós não devemos esquecer disso, a expressão amados aqui nos faz lembrar esta afetuosidade novamente. Paulo está usando afetuosamente novamente essa expressão, ele vai repetir aqui outra vez, e ele faz isso de uma maneira agora estampada. Paulo está dizendo que ele amava esses irmãos, que amava profundamente. A expressão aqui é agapetoi, que vem do verbo grego ágape. Agapetoi é o plural de amor do ágape. Ele ama todos os seus irmãos. Eu não amo apenas um irmão. Então, Paulo ama todos. Ama com profundidade. Não é um amor superficial. É um amor profundo. Ele ama com profundidade. Então, eu falei para vocês sobre essa fraternidade que Paulo tem e que nós devemos ter. Mas não apenas isso. Paulo não tem apenas essa fraternidade, ele tem também esse amor. No sentido de que ele considerava esses irmãos valiosos. Valiosos em grande estima. O escritor sagrado está nos mostrando aqui, irmãos, que este laço, ou estes laços que unem o seu coração aos filipenses, são o amor. Os laços que amarram Paulo à igreja na Macedônia é o amor. O que nos une, irmãos? Quais são os laços que nos ligam? Precisa ser o amor. O que nos conecta de verdade e nos faz um de verdade é o amor. Se não há verdadeiro amor em nosso meio, nós estamos desconectos. A distância não tem poder para vencer um coração que ama. E Paulo está mostrando isso aqui. Ele ama profundamente seus irmãos. Forte e indestrutíveis são estes laços. Forte e indestrutível, esta fraternidade unificada no amor. Ele ama cada um dos seus irmãos com intensidade e verdade, sem deméritos. Ele ama a todos. São fortes esses laços, porque foram tecidos pela graça de Cristo. São indestrutíveis este laço e fraternidade, porque permanecem firmados no amor do Senhor Jesus. O amor precisa nos mover, irmãos. Precisa ser o nosso estímulo, a nossa ação, o nosso sentimento. Ele precisa estar presente em cada membro desta igreja. E eu não estou me referindo aqui à afinidade. Comparado ao amor, é um sentimento raso. Eu não estou me referindo à afinidade, eu estou falando de afeição. Eu estou falando de amor que precisa ser demonstrado uns para com os outros, que precisa fazer parte do nosso dia a dia, que precisamos trazer conosco todas as vezes que nos reunirmos aqui, como também quando não estivermos aqui, quando não estivermos tão próximos, quando estivermos fisicamente afastados, e quando estivermos fisicamente afastados, como é o caso de Paulo, prisioneiro em Roma, os irmãos lá na Macedônia,
Se há amor entre nós, como havia entre Paulo e os macedônios, entre eles e Paulo, se há amor, então continuaremos unidos, mesmo com distância. Continuaremos sendo um só povo, porque o amor não é quebrado pela distância. Ele continuará se revelando entre nós, nos aquecendo, irmãos. Mesmo que estejamos longe fisicamente. O que não pode existir é este contraponto que eu quero dizer agora. O que não pode existir em nosso meio são uma igreja ou cristãos próximos fisicamente, mas com os seus sentimentos completamente tomados por animosidade. Não podemos cultivar a animosidade em nosso meio, nem indiferença em nosso meio, e por vezes preferência. Estamos aqui, mas temos predileções, temos preferências. Eu gosto de andar com esse aqui, essa é a minha turma, é a minha panela. Não é assim. Quem está próximo com esse tipo de sentimento, na verdade, está muito longe. Paulo está dizendo aqui que ele amava os seus irmãos. E não somente isso. Olha, ele diz, amados e muito saudosos. Ele está dizendo que ele sente saudade desses irmãos. Ele sente saudade de quem tanto ele ama. O adjetivo utilizado aqui, irmãos, no original, no texto grego, no original, não é saudoso ou saudade, não tem essa palavra lá no grego. Não tem essa palavra em muitos idiomas, na verdade. Saudade, não tem. Mas o mais próximo que o que Paulo colocou lá significa desejo ardente. Quando ele utilizou a expressão é meio que estranha o nome, olha só. Epipoteito. Significa, quando ele usou essa expressão, epipoteito, poi, ele estava dizendo, há um desejo ardente. Eu amo esses irmãos de maneira ardente. E o que mais próximo para o nosso idioma aqui, a Ara traduziu para saudosos. Então, quem ama dentro da nossa linguagem aqui, do nosso idioma, quem ama de verdade sente falta, sente saudade. Então, Paulo está distante, mais fisicamente, mas ele está perto do coração. Ele ama. A distância faz doer. Quem ama alguém sente exatamente isso. Quando que, por motivo de diferença, de força maior, melhor dizendo, lhe é impedida a possibilidade de estar perto. Então dói. Você ama alguém e está distante de alguém, você sabe que dói. Saudade dói. O saudosismo de quem amamos realmente dói. Se nós não cultivarmos, irmãos, os verdadeiros sentimentos entre nós, a gente não vai sentir falta de ninguém. E se não sentimos falta de ninguém, quando alguém vai para outro canto do mundo, ou quando o Senhor leva, se a gente não sente falta de saudade, que afetuosidade era essa que a gente pregava e dizia que amava uns aos outros como Cristo nos amou? Porque quem ama sente dor quando perde alguém, quando alguém que você muito ama está longe. Paulo sente dor porque ele ama, há um sentimento ardente no coração dele, porque ele ama os seus irmãos. Ele sentia dor por estar longe dos seus irmãos que ele tanto amava. Nós precisamos ter esses sentimentos em nós. Afetuosidade, amabilidade, e isso de forma profunda para os nossos irmãos em Cristo. Temos que orar por isso, irmãos. Aqui, nesse ambiente, isso precisa ser real e verdadeiro. Porque lá fora, o que você encontra é ódio, é rancor, é inimizade, é destruição. Aqui a gente precisa receber e dar amor. A gente tem que chegar aqui e sentir-se amado, irmão, amado. A gente precisa sentir falta um do outro. A gente precisa orar um pelo outro.
Nós precisamos ter esses sentimentos. Principalmente nós que frequentamos uma mesma comunidade de fé. Principalmente nós que somos membros de uma mesma igreja local. Que Jesus guie o nosso coração, irmãos, e as nossas emoções nesse sentido. Que Ele nos dê essa disposição. Ele renove seus sentimentos para isso. Ah, mas eu já sofri demais com decepções com as pessoas. O ponto aqui não é esse. O ponto é deixe de lado essas coisas. O ponto aqui é que nós devemos considerar os nossos irmãos e amar a ponto de sentir algo ardente em nosso coração. E quando nós estamos próximos, nós sentirmos saudades. E no final da primeira parte deste verso, nós podemos identificar que Paulo não apenas demonstrou afeto pelos seus irmãos, mas ele também considerava, ele demonstrou satisfação e valor por esses, quando ele diz, olhem comigo, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. 2 substantivos aqui, Paulo utiliza. Clara, não é clara não, viu? Clara, que é a expressão alegria, e Stefanos, que vocês já devem lembrar, né? Lembra de Estevão, as pregações de domingo? Stefanos, que é coroa. Aqui no verso, esses substantivos comunicam aqui emoção, porque ele está na gramática grega aqui, no dativo, que num contexto que nós encontramos aqui, representa a emoção do autor. Quando ele colocou essas expressões aqui no grego, que para nós é traduzido como alegria e coroa, ele não falou com tristeza. Se ele tivesse que falar, ele falaria com muita alegria, como se estivesse gritando alguém. O dativo mais ou menos é isso. Ei, Jai! Né? Ele está falando alegria, coroa. Sabe? Ele está demonstrando aqui emoção em estas palavras. Que ele tem por estes que ele ama, que são seus irmãos, que ele os vê em mesma medida. Quando ele falou aqui alegria, ele estava dizendo, ou expressamente falando, à igreja de Filipos, que ele tinha satisfação e prazer. Porque esta expressão aqui, alegria, no grego, ela traduz também esses sentimentos de prazer, de satisfação. Ele tem satisfação no seu irmão. Tem irmãos com problemas na igreja de Filipos, como tem irmãos com problema em nossa igreja. Mas isso não impede de termos satisfação no nosso irmão. E quando Paulo falou isto, ele tem satisfação, ele tem santo prazer. E essa satisfação e santo prazer, irmãos, somente Cristo pode nos dar. É Cristo quem nos dá verdadeira satisfação e prazer. Eu poder dizer que eu tenho prazer e satisfação em caminhar com Lucas. Prazer e satisfação em caminhar com Juan. Prazer e satisfação em estar perto. E se eu estiver longe, eu sentir falta. É os sentimentos que precisam permear nosso coração. E quando eu pensar em orar, e quando eu me encontrar, essas coisas sejam visíveis entre nós. Quando você me contar algo que você está alcançando, eu responder com muita alegria, com muita satisfação, da mesma maneira. Mas nós não podemos nos ver aqui como inimigos, como adversários, em detrimento das nossas limitações. O que precisa ser cultivado em nós aqui é esta alegria que Paulo também tinha pelos seus irmãos e que nós precisamos ter um por outros. O Senhor está falando conosco nesse sentido aqui. Prazer e satisfação entre uns pelos outros. E somente Cristo pode nos dar, e isso Ele quer nos dar. Isso é o seu desejo. E por meio do seu Santo Espírito, Ele derrama esse sentimento nos nossos corações para que ele possa existir aqui em mutualidade.
em nosso meio. E quando Paulo usou a expressão Stefanos, que é coroa, ele estava dizendo, eles são Stefanos, vocês são como Stefanos. Ele está comunicando que ser como um deles, ou ser encontrado como um entre eles, como mais um servo de Cristo, assim como os seus irmãos macedônios são, isso para Paulo era um verdadeiro adorno. Stefanos era aquela coroa que os vencedores, né, de provas olímpicas recebiam como prêmio, era uma premiação, era uma guinalda de folhas. Ele identificava um prêmio e é o campeão. Paulo olhava para os seus irmãos e via que eles representavam o prêmio do seu ministério. Oh, que coisa bela, meus irmãos. Que coisa bonita. Quando você olhar para um irmão que você tanto ama, que você tanto quer bem, que você sente no seu coração esse amor, que você se importa, que você se aplica, que você se doa, e você vê aquele irmão crescendo, vendo aquele irmão amadurecendo, e você olha para ele, e essa fé deste irmão lhe comunica tanta alegria, tanta satisfação, que você recebe aquilo ali como um prêmio, como um Stefanos. Eu preciso ser esse Stefanos para você. E eu preciso que você seja esse Stefanos para mim também. E nós possamos ter esse sentimento aqui entre nós, cada um irmão sendo um adorno do outro. Era uma bendita recompensa da parte de Cristo que Paulo sentia por parte dos seus irmãos, porque ele contribuiu para o crescimento da fé daqueles homens, daquelas mulheres. E ele, ao ver como eles estavam caminhando bem, era para Paulo como um adorno, como um prêmio. Isso é muito profundo, meus irmãos. Paulo cultivava isso no seu coração. Esse sentimento pelos irmãos macedônios adornava o seu ministério. Era como um prêmio do serviço de todo o empenho a Cristo. Ao lerem esse documento aqui, esses irmãos se maravilhariam e teriam em vista esta beleza. O apóstolo Paulo considerava seus irmãos em Cristo como uma suprema recompensa, como que de um valor inestimável. É claro que ele não está aqui lançando nenhuma ideia de que ele estava tendo sobre os seus irmãos alguma autoridade excessiva ou tendo-os como propriedade, nada disso. Porque ele sabe que todos são irmãos em Cristo. Abra comigo, por favor, no capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Vamos lembrar aquilo que já estudamos. Eu só quero ler com vocês aqui essa passagem que já lemos, porque o que Paulo está falando reverbera o que ele já disse antes. Capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Você vê saudades aqui. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está falando dos crentes macedônios. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Porque vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, possamos cultivar estas coisas entre nós, olharmos uns para os outros e desfrutarmos desta mútua alegria.
que cada irmão, que cada um com o seu talento, com o seu dom, com a sua amabilidade, pela graça do Senhor, na manifestação do Espírito Santo que habita em cada um de vós, meus irmãos, possam ser como grinaldas aqui, ornando a vida de cada um, uma espécie de coroa e prêmio entre nós. E na parte final deste verso tão rico, tão maravilhoso, que Paulo está falando aqui no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer, na parte B, a parte final, sim, amados, permanecei. Ó, irmãos, no texto original, ou pelo menos nos manuscritos que a gente chama de originais, te chama isso por chamar, né? Porque não tem, os originais, os autógrafos não existem mais, né? Mas a gente chama por chamar mesmo. Os manuscritos antigos, que a gente chama de originais, não apresenta aqui essa expressãozinha sim que a gente vê aqui, tá vendo? Minha alegria e coroa. Aí tem sim, amados, permanecei. Essa expressãozinha aqui, sim, ela não aparece no grego lá, nos manuscritos antigos. Mas os tradutores da ARA, que é o texto que a gente está usando, ou quem tem a NAA, o Wilton, se tiver aí, né, Wilton? NAA, também, tá com outra, né? Pronto. Em casa você pode confirmar isso, meu irmão. Não tem também, porque a NAA é a nova tradução dessa ARA que a gente costuma usar. É a nova Almeida atualizada. Por que a nova A? Desculpa aqui o parêntese, né? É porque tem algumas palavras que ela já não usa mais, porque já caiu no nosso dialeto aqui, no nosso idioma. A gente já não usa algumas expressões. Então, como a língua ela é dinâmica, né? Então, os tradutores de tempo em tempo precisam fazer uma revisão. Então, existem algumas palavras que você não vai encontrar na ARA, que você encontra na ARA, mas não encontra mais na NAA. Encontra de uma outra forma, tá bom? É uma outra tradução. Então, na ARA, na NAA, você encontra esse sim. Você encontra esse sim. Mas na NVT, quem tiver aí, NVI ou ARC, não aparece. Eles procuraram ser um pouco mais literais. E não aparece. Entretanto, nessas traduções aí que aparecem, quando ela aparece, por que eles desejaram colocar, ou entenderam que deveriam colocar esse sim aqui? Isso aqui que eu estou falando não é ser, irmãos, não é ser, esqueci a palavra, né? Não estou, enfim. O que os autores queriam colocar aqui com este sim é que eles querem, na leitura, dar mais fluidez para o leitor no nosso idioma. É o que a gente chama de estilística na literatura. A gente coloca uma palavra para ela dar uma formulação na leitura, ela dá mais fluidez na leitura. Então, eu não quero ser, lembrei da palavra, preciosista com o que eu estou dizendo, mas é só para mostrar a vocês. Sempre quando tem uma curiosidade assim, eu mostro para vocês. Aí ele fala assim, os tradutores colocaram, sim, amados, permanecer. Isso é para dar ênfase, é para dar fluidez na nossa leitura. Porque o foco aqui não está nem no amados, porque você já sabe, ele já explica para a gente o que é o amados. O foco está na exortação, então ele precisa dar uma ênfase para a gente chegar na exortação que é permanecer. Então, sim, a ênfase está lá no permanecer. Amados, permanecer. Este é o foco da exortação. Ele quer que aqueles com que ele se alegra, aqueles de quem ele ama profundamente e que é para ele o adorno do seu ministério, eles possam permanecer. E esta expressão aqui, permanecer, ela vem num sentido imperativo presente. Então é um grego, o idioma grego aqui é um verbo presente e imperativo, comunicando que ideia, meus irmãos? Todos os dias, uma ação constante. Então, todos os dias ele quer que este que ele ama, que ele se alegra, ele permaneça continuamente perseverando, seja perseverante.
é aquele crente que persevera sempre. Vai ter dias difíceis, mas ele vai perseverar. Vai ter dias cinzentos, mas ele vai continuar firme e inabalável. O permanecer aqui é um imperativo nos chamando a essa posição, a esta ação. Sempre firmes, sempre inabaláveis. Quando ele continua dizendo aqui, permaneceis deste modo, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Mas há uma palavrinha aqui que nos leva para pensar no que ele disse antes. Deste modo. Essa expressão aqui, deste modo, ela se refere ao quê? Como é a posição agora que esses irmãos devem passar a viver? Oi? Não entendi, filhinho. Isso aí, meu filho. Perfeito, viu? Mas tem mais, né? O Wilton falou. Imitando a Cristo. Identificando o quê? Os inimigos da cruz. E aguardando a pátria celestial. Aguardando a transformação, que é a glorificação final. Então é deste modo. Este modo aqui é isso. Deste modo, permaneceis perseverantes nisso que eu falei para vocês. Porque lembre-se que eu comecei falando esse estudo aqui com vocês, que esse verso primeiro é a conclusão do que ele falou antes. Então é desse modo, imitando a Cristo, todos os dias. Que o perseverante aqui é inabalável e perseverante no sentido imperativo presente. Você não tem como a gente escolher. E tem que ser agora também. Amanhã, depois. Desse modo, ou seja, perseverantes dessa forma, vivendo, imitando a Cristo todos os dias. Observando no nosso meio aqueles que são inimigos da cruz. Hoje, amanhã, ano que vem, sempre. Provando a fé dos nossos irmãos. Ou quem transita entre nós. E também aguardando com grande expectativa, porque nós somos cidadãos de uma pátria superior. Nós não pertencemos a este mundo, a gente precisa lembrar disso todos os dias, aguardando a nossa pátria celestial, aguardando Jesus que virá dos céus, e ele transformará o nosso corpo mortal em um corpo imortal, onde nós alcançaremos a plena maturidade e varonilidade nele, perseverando todos os dias desse modo. Aí ele vai concluir, firmes no Senhor, que é o que, irmãos? A nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa segurança. É a nossa cidadela. É a nossa torre forte. Nele, porque estamos nele, jamais seremos abalados, enquanto todos os dias permanecemos. Ele nos ajudará a vencer e nos dá o poder pelo seu Santo Espírito para isso. Que assim também sejamos irmãos, meus irmãos amados, usando das palavras de Paulo, meus irmãos amados da igreja do CIA, sejamos fiéis, sejamos inabaláveis, permaneçamos sem retroceder, nem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo firme, até alcançarmos o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor aplique essa reflexão no nosso coração aos irmãos aqui, os que estão acompanhando a transmissão, e assim Ele possa nos edificar, enquanto aguardamos sua vinda, seu retorno maravilhoso. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela riqueza que há no Teu texto santo. Louvamos ao Senhor, Pai, porque esses conselhos tão maravilhosos que Paulo deu aos seus irmãos, imitar a Cristo, perceber aqueles que são inimigos da cruz, aguardassem a pátria celestial, transformação deste corpo efêmero e mortal,
ao corpo à semelhança de Cristo. É algo que nós aguardamos, é algo que nós desejamos, é o que devemos permanecer firmes. Mas nos ajude, Senhor, também a estes outros pontos que Paulo nos relembrou nesta conclusão. Que precisamos ter o sentimento de fraternidade, irmandade, que nos nivela, onde nós não nos vemos maior ou inferior, superior ou menor. Onde, Senhor, todos são um em Cristo Jesus. Nos ajude a provar o verdadeiro amor. O amor, esta afeição por todos. E que não haja predileções, que não haja em nosso meio, Senhor, grupinhos, esses sentimentos tão pobres e vazios e perniciosos, Senhor. Mas que haja esse sentimento, que possamos olhar um para o outro e nos alegrarmos, contribuir no crescimento um do outro, orando, ensinando, compreendendo, corrigindo muitas vezes em amor, Senhor. E quando percebermos, Senhor, o fruto de tudo isso, venhamos nos alegrar com grande satisfação e ter cada um e sermos também como estéfanos, como prêmios, como coroas uns dos outros. Ó Senhor, nos dê esta graça. Que o teu Santo Espírito derrame isso em nossos corações. Não nos permita ser uma igreja local engessada, seca, sem amor, sem verdadeiros sentimentos. Que as nossas expressões sejam próximas, como também distantes. Que o amor nos ligue, nos una, Senhor, e seja forte, verdadeiro amor, que a ponto de sentirmos saudades daqueles que estão distantes, fisicamente, Senhor, mas não do coração. Ó Deus, opera esta obra em nós. Faz assim, Senhor, que venhamos permanecer nesses fundamentos que Paulo nos ensinou e fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Opera isso em nossas vidas. Como eu disse, Senhor, estas coisas só Cristo pode dar. Só o Senhor pode dar. E pelo conselho da tua palavra, nós nos vemos, Senhor, como este imperativo que foi dito. Não temos escolha, Senhor. Por isso nos curvamos aqui essa noite e te clamamos e te rogamos. Nos ajude, Senhor, a ter esse coração. Limpa nosso coração. Limpa os nossos sentimentos, Senhor. Faz essa obra em nós, Pai. Que saiamos daqui amando uns aos outros, vendo uns aos outros como irmão, socorrendo verdadeiramente. Ó Deus, limpa o nosso coração. Não deixe, Senhor, que as experiências antigas do passado, as frustrações que já tivemos uns com os outros, impeça, Senhor, esta verdade ser vívida em nosso meio. Por favor, Senhor, não permita. Limpa, Senhor, a nossa igreja. Limpa os corações dos nossos irmãos, dos que estão nos ouvindo pela internet, em suas comunidades. Faz essa obra também, Senhor. Porque é o teu desejo que os teus filhos, que são irmãos, vivam em comunhão. A tua palavra diz isso, que é bom, que é agradável, que os irmãos vivam em união. Ó Pai, nos abençoe. Porque quando isso existe em nosso meio, a saúde, há uma igreja viva, há uma igreja afetuosa, há uma igreja que tem alegria, há uma igreja que tem saudosismo, Senhor. Nos dá este coração, nos dá estas coisas, Senhor, uns pelos outros. Faz essa obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos queridos, há algum pedido especial para a gente orar no final agora? Dos que já foram feitos? Não? Então, só vou continuar pedindo aos irmãos que continuem orando pelo nosso pastor, o pastor Valdemir. Ele mandou uma mensagem por agora, esses dias,
agradecendo as orações, agradecendo toda a preocupação, né, que os irmãos têm demonstrado em várias igrejas, ajudando. Ele está num um processo que é lento, irmãos, mas está sendo bem cuidado. Graças a Deus ele tem feito diariamente fisioterapias. E ele falava que tinha momentos que a perna doía de um lado ou outra também por causa dos constantes exercícios. Ainda ele não tem a mobilidade dos membros inferiores, tem ainda muita limitação dos membros superiores. Já está articulando bem a fala, já está conseguindo mastigar bem. Então, ele já está recebendo alta também da fisioterapia do fonoaudiologista. Então, essa parte ele já venceu, graças a Deus, né? Mas ainda, irmãos, a estrada ainda tem algum veio a caminhar. A gente não sabe até quando, né? Nosso pastor querido continuará tendo que lutar, né, por essa recuperação. Mas ele está animado, ele está com fé, ele está alegre. Orem pela igreja, a Maranata, para que o Senhor continue ajudando seus irmãos, porque eles estão sem o pastor deles no momento, por causa dessa enfermidade, e que ele possa se recuperar para voltar novamente. Orem pela irmã Ana Paula, que é sua esposa, que também está com ele, junto com ele. Eles fizeram hoje, se não me engano, 25 anos de casado. Se não me engano, hoje ou foi ontem. Então, e ele falou que são 25 anos de muita alegria. Então, companheira que está ao lado dele em todos os momentos, e nesse momento também difícil, ela está ali, feliz ao lado do seu marido. Mas assim, irmãos, eu creio no Senhor que é todo poderoso para recuperar toda a estrutura física do nosso pastor. Cremos assim, né? Confiamos isso no Senhor, né? Que aconteça dessa maneira. Nosso desejo é esse. Eu acredito muito que Deus é poderoso para fazer, como eu sei que os irmãos acreditam, e ele crê também. Mas nós sabemos que Deus é soberano, né? E ele busca, em primeiro momento, uma independência maior. Nesse instante, ele está completamente dependente. Mas oremos para que Deus dê a ele isso e que conceda ainda mais do que ele mereça, né? Mais do que nós mereçamos. Essas coisas, irmãos, nos faz lembrar que nós não merecemos o ar que respiramos, né? Eu estive com o pastor Valdemir 2 dias antes de tudo isso acontecer. Ele estava muito feliz, como ele sempre é feliz, e ele, se você encontrar com ele, você vai dizer: ô pastor, você numa condição assim, tá sorrisonho dessa maneira, né? É Deus que sustenta. Então eu estendo esse pedido, tenho orado constantemente por ele, e venhamos ajudar também, irmãos, porque o tratamento não é parado. Fisioterapia diariamente, então paga-se todos os dias. Sessões de fisioterapia, ele precisa todo dia. Então, ele precisa da ajuda dos irmãos. Então, a gente precisa ajudar ele. Precisa levar uma oferta para ele. A gente precisa ajudar nesse processo. Bom, irmãos, orem e ajudem também, assim, presencialmente ou com recurso que vocês puderem fazer. Vamos orar por ele e vamos nos despedir, irmãos. Irmã Cláudia está bem, né, Cláudia? Cada dia melhor, né? Que bom, meu filho. Vai ficar feliz quando você cantar aqui. Viu? Daqui uns dias, né? Daqui uns dias. Oi? Não ouvi não, viu, minha filha? Domingo? Amém! Aleluia! Ô, minha filha, lembra que eu falei com você ali, né, naquele dia? Oh, amém. Obrigado, Jesus. Vamos orar.